Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de programação com a Biblioteca SDL e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a animação em duas dimensões. A animação por duas dimensões ela vem de muito tempo. Na computação gráfica nós identificamos esse objeto aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês conseguirem visualizar esse bichinho, tá? Nós chamamos ele de sprite. O sprite vem do latim, que tem o significado de espíritos ou doente, duende, fada. Ele tem essa conotação. Por quê? Porque ele não existe fisicamente. Ele é um conjunto de estruturas digitais que são colocadas em uma ordem de imagem. E ele pode ser representado por uma imagem 2D ou 3D. E ele tem esse nome de sprite porque ele se move na tela sem deixar traços, né? Assim como se fosse um espírito, né? E os sprites eles foram inventados originalmente como um método para acelerar as animações feitas em computação gráfica para jogos em duas dimensões. E para facilitar também não só a programação, mas também o desempenho dessas interfaces. À medida que a performance dos computadores foi melhorando, né, e foi criando novas técnicas de otimização, esse termo foi evoluindo, né? E essas imagens bidimensionais pararam de ser utilizadas e foram aos poucos substituídas pelas imagens dos avatares. Mas ainda, né, nos dias de hoje, elas são comumente utilizadas, principalmente nos jogos para internet, né, e dispositivos móveis. Hoje, né, na atualidade, contando aí, nós estamos em 2015, né, a gente continua usando o Sprite por ser a forma mais simples de você programar uma animação, né? Basicamente, você consegue combinar alguns efeitos de animação, alguns efeitos de profundidade, usando técnicas bem simples. Mais ou menos em 84 para 85 começou a ter vamos dizer assim, o avanço da área de computação gráfica que era 2D para o que a gente consegue visualizar em 2D e meio, né, ou um pseudo 3D. Essa visualização chamada 2D e meio, ou visualização isomérica ou isométrica, né, ela não consegue ter toda a questão de profundidade, ela consegue simular a profundidade. E aí esses sprites ele vem a calhar para esses tipos de visualização, tá? Visualização em duas dimensões, né? Visualizações em duas dimensões isométricas. Como que funciona um sprite? Um sprite é uma animação de um jogo em 2D, tá? Ela é representada por uma sequência de imagens, que nós chamamos de sprites. Todas essas sequências, tá? Toda essa sequência aqui, ela é composta de pequenas variações, tá? Pequenas variações do desenho referencial, que é a primeira. Tá? Esse desenho referencial aqui, ele vai, né, ele vai ser utilizado em todo o seu jogo, toda a sua animação. À medida que você vai avançando, né, a animação, você vai alterando esse desenho. Só que a imagem é um todo. A imagem é todo esse conjunto aqui, ó. É todo esse conjunto. Tá? Então, por exemplo, uma caminhada pode ser representada através da alternância de um sprite
que exibe um personagem pisando com o pé direito e depois alternando entre o pé esquerdo. Quando você chegar ao final, você tem, né, a impressão de que o sprite está se movimentando. Pessoal, então continuamos com o algoritmo. Se você tiver ele na imagem indo para um lado, se você invertê-lo, você tem a imagem indo para o outro, tá? Cada quadradinho desse aqui, cada retângulo desse, tá? É um sprite que a gente vai colocar na tela. Esse aqui é um elemento, tá? E aí nós vamos apenas fazer o que? Nós vamos fazer esse elemento ser colocado em outro. E de quanto em quanto tempo ele vai fazer essa mudança de um elemento para o outro? A cada vez que vai dar o ciclo de atualização. No código, nós podemos identificar da seguinte forma. Nós vamos ter, né, a nossa tela, o nosso surface de imagem de tela, a imagem de fundo e o nosso sprite. Eu vou colocar aqui, ó, que o nosso sprite vai ter 16 elementos. Por que 16 elementos? Porque ele tem, né, 8 de um lado e temos também 8 elementos do outro. Ok? E nós vamos estar trabalhando com o evento. Já outro código padrão que vocês já estão acostumados é para carregar a imagem, né, e para fechar. Na inicialização, tá? Aqui nessa parte, aqui, ó, nessa inicialização aqui, nós temos que tomar cuidado em dois elementos de programação. O primeiro elemento da programação é que nós estamos carregando aqui a imagem de fundo, tá? E nós estamos carregando uma imagem única do sprite, tá, ok? Só que aí o que nós estamos fazendo? Nesse sprite aqui, nós estamos dizendo para ele, olha, ele tem um tamanho, tá, de altura e largura específico. E aí nós vamos preencher esse conjunto, tá, de 16 elementos do tipo retângulo, tá, e do tipo SDL Rect. Esse tipo retângulo, ele vai servir para a gente poder identificar qual é o elemento que eu estou trabalhando ali, tá? Então, aqui é um operador ternário, tá, que verifica se ele é maior ou menor do que 8, como é que ele vai se posicionar. Se ele for maior do que 8, né, ele vai ter que voltar ao carrilho e posicionar na parte de baixo da outra imagem. Bom, aqui mais elucidado em cima dessa parte, né? Então nós carregamos o tamanho do sprite e aí o que nós vamos fazer no nosso evento, tá? Na nossa função de evento, nós vamos verificar, tá, que se a cada momento que ele apertar a tecla, né, para a direita, eu vou posicionar o que a gente chama de keyframe, tá? Eu vou posicionar ele com mais um, tá? Vou adicionar o meu keyframe mais um. Por quê? Porque esse keyframe ele vai chegar lá e vai alterar qual é o elemento do meu sprite, tá? Esse keyframe vai ser visto aqui, ó, tá? Ele tá ali, tudo bem? Bom, aí o que acontece? Eu tenho também que alterar ou diminuir a minha posição da minha tela. Lembrando que eu tenho key e eu tenho a minha tela. Se eu for à direita ou à esquerda, eu tenho que controlar isso. Ao final, eu tenho que verificar qual é a posição que eu estou, tá, na minha tela para que o meu sprite não saia da tela, tá? E atualizo sempre a minha posição. Nesse caso aqui, eu estou fazendo apenas a operação para a direita e para a esquerda. Então, eu estou limitando a minha posição Y. No meu evento principal, no meu bloco principal, no meu main, eu vou verificar o que? Se naquele meu evento, tá? Naquele meu evento ali, tá? Ele executa alguma coisa, que é tá vindo para cá,
essa é a função. Aí o que ele vai fazer? Ele vai jogar primeiro a imagem de fundo. A todo momento ele joga a imagem de fundo. Note que ele coloca totalmente a imagem de fundo. Atualiza o resource da tela, tá? Então, atualiza o rect. E ele faz o que? Ele pinta, dá o Blitz Surface do seu sprite na posição que você tem lá do seu keyframe, tá ok? No seu SDL Rect, na tela de fundo no Surface, ok? No Surface, porque o Surface tem aqui a imagem de fundo, tá? A imagem de fundo veio aqui para o Surface, tá? Então o Surface é a minha tela que vem para cá, tá? E nessa posição aqui, ó, nessa posição aqui, porque essa aqui é a posição da onde ele se encontra na tela. E por último, eu atualizo a minha tela como um todo. Perfeito? Bom, pessoal, essa é a aula de como utilizar, né, um sprite em SDL. Muito obrigado.